Olá, sejam bem-vindos à TV MS Record. Estamos ao vivo para todo o Mato Grosso do Sul com a segunda edição do Liga das Escolas, que reúne uma competição entre os melhores alunos das escolas de Campo Grande para todo o estado. E antes de começarmos essa edição, a nossa solidariedade aos amigos, familiares e às colegas de trabalho. Morre hoje, aos 93 anos, o apresentador Silvio Santos. Ele estava internado nas últimas semanas no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, em virtude de complicações do vírus H1N1. A nossa solidariedade e a edição de hoje é dedicada a todos os fãs do apresentador Silvio Santos. Liga nas Escolas começa a partir de agora. E para início do nosso duelo de hoje no Liga das Escolas, vamos às regras. Escolas públicas e 8 particulares participarão desta competição, que será dividida em 2 chaves, de duelos eliminatórios. Ao final do programa, cada chave terá sua escola vencedora, ganhando premiação em dinheiro. E na grande final, cada vencedora de chave irá disputar no último duelo pelo título de grande campeã da Liga das Escolas 2024 e levará para sua escola a grande taça da Liga. E no duelo de hoje já estamos aqui, pessoal, com as escolas públicas. Para começar, pela escola estadual, Emídio, temos o Fernando, o João, a Larissa, o Pedro e o técnico Leandro. Sejam bem-vindos, tudo bem? Obrigado, Rodrigão. Estão animados? Sim, bastante. Bom, e do outro lado também eu tenho o pessoal da escola Amélio de Carvalho Baís, a Ana, a Isabelle, o Thomas, o José e o técnico Alex. Sejam bem-vindos, tudo bem? Tudo ótimo. Estão animados? Muito. Bom, então eu vou começar já com a escola do Amélio, já que eu tô posicionado ali. Técnico Alex, bom, você sabe que 3 jogam comigo, né? Um aluno fica como reserva. Quem é um aluno que vai ficar como reserva junto com você aqui na arquibancada? O aluno José. O José? Então, por favor, por gentileza, podem se posicionar já. José e o técnico Alex. Da escola Emídio, 3 jogam comigo. Professor Leandro, técnico Leandro, tem que sentar ali junto com o senhor. Quem que é o aluno reserva? Quem vai ficar comigo é o João Pedro. O João Pedro. Então, ó, Isso. podem se retirar também. Senhoras e senhores, por gentileza, boa sorte a partir de agora. Temos então a competição formada. Emídio Campos Vidal, Amélio de Carvalho Baís, senhoras e senhores. E para começar então, times preparados. Está começando a segunda edição do programa Liga das Escolas. Liga das Escolas, um oferecimento Secretaria de Educação e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul. O CDB, ensino presencial, híbrido e AD, inscrições abertas. BDM Digital, um meio de pagamento que valoriza. Wizard by Pearson, aprenda a falar inglês com a Wizard. Bom, estamos de volta agora para começar a primeira rodada do nosso jogo. É na categoria, o primeiro duelo, responde ou passa. Vamos às regras dessa etapa. Nessa rodada, cada pergunta vale 10 pontos, tá bom? E ninguém perde ponto por resposta incorreta. Só pode apertar o botão quando eu terminar a pergunta, tá? E quem responder errado passa a oportunidade para o adversário. A todo momento, para você que está em casa me acompanhando, eu não repito a pergunta e mão na orelha para todos os estudantes, tá bom? Se porventura não bater também, a gente tem aqui o nosso bandeirinha, o Thomas, me orientando e me alertando também sobre a conduta de vocês, beleza? Ok? Podemos começar? Mão na orelha, boa sorte. Escolas aqui no Liga das Escolas. Primeira pergunta valendo. De acordo com o Sistema Internacional de Unidades, qual a unidade de frequência das ondas? Amélio de Carvalho. Hertz. No microfone. Hertz. A sua resposta está certa, a resposta. Segunda pergunta, pergunta de múltipla escolha. O movimento de pessoas entre diferentes regiões é conceito de
A. Migração. B. Emigração. Ou C. Imigração? Emídio. Migração. Resposta? Migração. A sua resposta está certa. Migração. Bom, e agora eu convido a todos para assistirem atrás de vocês no nosso telão uma pergunta do nosso patrocinador, a UCDB. Quando o vídeo terminar, eu vou retornar, vou repetir a pergunta para vocês que vocês possam responder, ok? Vamos ao telão, pergunta na tela, vai! Olá, eu sou a professora Flávia Feroldi, coordenadora do curso de Psicologia aqui da UCDB. Um curso que vem formando psicólogos aqui em Campo Grande desde 1975. Vamos lá que agora eu vou fazer a pergunta. Quem foi o líder do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos em 1960? É com você aí, Rodrigão. Opa! Vou repetir a pergunta. Quem foi o líder do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos durante a década de 1960? Amélio. Martin Luther King? Resposta? Martin Luther King. A sua resposta está certa. Martin Luther King é a resposta. Quarta pergunta, pergunta de múltipla escolha. Mão na orelha. Qual o nome dado ao processo de duplicação de uma molécula de DNA em que são formadas cópias idênticas? Alternativa A, multiplicação. Alternativa B, replicação. Alternativa C, transcrição. Quem apertou o botão foi quem agora? Foi o Emídio que apertou? Então, a oportunidade para vocês do Amélio responder. Replicação. A resposta de vocês está certa. Replicação, resposta correta. Próxima pergunta. Qual é a razão da progressão aritmética, cujos primeiros termos são 5, 8, 11, 14? Emídio. 3. Certa resposta. Pergunta de múltipla escolha. Qual pode ser considerada uma das consequências da descolonização na África? Alternativa A, estabilidade política imediata. Alternativa B, conflitos étnicos e guerras civis. Alternativa C, integração econômica rápida. Alternativa D, fim das influências externas. Emídio. Letra B. Alternativa B, conflitos étnicos e guerras civis. Certa resposta. Sétima pergunta. Identifique o objeto indireto na frase. Ela obedece aos pais. Amélio. Aos pais. Certa resposta. Próxima pergunta. Agora tem vídeo, viu? Vamos agora assistir mais um vídeo no nosso telão do nosso patrocinador da BDM Digital. Lembrando que quando terminar o vídeo, eu repito a pergunta e aí vocês podem responder. Pergunta da BDM na tela. Fala, Rodrigão, tudo bem? Sou Gribaldi Rodrigues, diretor comercial do BDM Digital. Quero te pedir, baixe o seu aplicativo do BDM Digital e comece a fazer parte dessa revolução aí que tem ajudado muitas empresas e pessoas em todo o Brasil. Tá bom? Faça parte dessa inovação. A pergunta é, se um investimento de R$1.000 cresce uma taxa de 5% ao ano, qual será o valor após 2 anos com juros compostos? Letra A, R$ 1.102,50. Letra B, R$ 1.050. Ou letra C, R$ 1.150. Bom, pergunta, pessoal, se o investimento de R$1.000 cresce a uma taxa de 5% ao ano, qual será o valor após 2 anos com juros compostos? Alternativa A, R$ 1.102,50. Alternativa B, R$ 1.050. Alternativa C, R$ 1.150. Amélio. Alternativa C. Resposta errada. Emídio. Tem como repetir a pergunta? Não posso repetir. Então, a B. Resposta errada. A resposta certa seria a letra A, R$ 1.102,50. Próxima pergunta. Mão na orelha. Como são chamados os países que falam a língua portuguesa? Emídio. Países Resposta. lusitanos. Resposta errada. Amélio. Luso-portugueses? Resposta errada. A resposta correta seria lusófonos. Seria a resposta certa. 10ª e última pergunta dessa rodada. Mão na orelha.
Pergunta de múltipla escolha. O que caracteriza um desenvolvimento sustentável? Alternativa A, crescimento econômico a qualquer custo. Alternativa B, um equilibrado dos recursos naturais. Ou alternativa C, dependência exclusiva de fontes de energia fósseis. Emídio, Letra B. uso equilibrado dos recursos naturais. Sim, senhor. Resposta certa. Resposta certa. Primeira etapa concluída. Responde ou passa. Bom, competição empatada. 40 pontos para o Emídio Campos Vidal, 40 pontos para o Amélio de Carvalho Baís. Eu quero saber do pessoal do Emídio Campos Vidal, onde que fica a escola? Qual bairro que fica a escola aqui em Campo Grande? Fica bem pertinho daqui na Bom Pastor aqui. Ah, bem perto da Bom Pastor, bem Isso. pertinho aqui da Record, é isso? Isso. Agora, vocês já se conhecem, se uniram para levar o título de escola campeã aqui do programa. Espero que sim. Assistiram o primeiro duelo, vocês estão aqui no segundo. É diferente ao vivo, né? Pra caramba. Fico um pouco nervoso, mas estamos querendo vencer. Bom, boa sorte então. Amélio de Carvalho Baís, escola tradicional também aqui de Campo Grande. Fica onde o Amélio de Carvalho A Baís? nossa escola fica no Copa Trabalho. Na Copa Trabalho. Na Copa Trabalho. Vocês já se conheciam lá dos corredores da escola? Sim. Desde o primeiro ano. Desde o primeiro ano? Desde o primeiro ano. Agora a pergunta é, vieram para levar o título de escola campeã. certeza. Estão animados? Muito. Bom, boa sorte então Obrigada. às duas escolas. Senhoras e senhores, chegou a hora da segunda etapa do nosso duelo. Chegou a hora da nossa prova, né? Da prova de categorias. Bom, como está empatado, vamos no par ou ímpar, tá bom, pessoal? Escolha aí, ó, um entre vocês, pode ser os dois da ponta, né? Só me falem quem é quem, pode já? Bom, par. Quem escolheu par foi o Emídio. Então, Emídio, vocês querem começar ou vocês querem passar para os colegas? Começa? Então vamos lá, são corajosos, viu? Categorias na tela a partir de agora. Eu vou às regras dessa rodada, tá bom? Prestem atenção. Essa rodada possui 4 categorias inspiradas nos cadernos do Enem. E cada uma delas com 4 perguntas de 10 a 25 pontos. Os times podem pular a pergunta sem perder nenhum ponto. E em caso de resposta errada, o time perde os pontos daquela pergunta. É possível, pessoal, jogar somente uma pergunta para o outro time responder. O outro time, ele é obrigado a responder. Se acertar, ganha os pontos daquela questão. Se errar, perde os pontos daquela questão, tá bom? Boa sorte! Então começamos com a escola Professor Emídio Campos Vidal, pertinho aqui, ó. As categorias estão aqui no painel: linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias ou ciências da natureza e suas tecnologias. A gente vai de matemática e suas tecnologias. Matemáticas e suas tecnologias. As perguntas estão aqui, tá bom? Boa sorte, escola Professor Emídio Campos Vidal. Vamos lá? A partir de agora, pergunta valendo 10 pontos. Se o preço de um produto é inversamente proporcional à sua demanda, o que acontece com o preço se a demanda aumentar? Emídio, vocês respondem, pulam ou passam? Quem responde? Resposta? Abaixo. É certa resposta, o preço diminui, né? 10 pontos. Pergunta de múltipla escolha valendo 15 pontos. Se dois triângulos têm todos os seus lados correspondentes proporcionais, então eles são: alternativa A, semelhantes; alternativa B, equiláteros; ou alternativa C, isósceles. Vocês respondem, pulam ou passam? Tá falando de 2 triângulos? Não posso repetir a pergunta. Vocês respondem, pulam ou passam? Tempo esgotado, escola. A gente responde. Resposta? Semelhantes. Certa resposta. 15 pontos para o Emídio. Pergunta valendo 20 pontos. Estão jogando bem, hein? Qual é a média aritmética da seguinte série de dados? 2, 4, 6, 8 e 10. Vocês respondem, pulam ou passam? A gente responde. Resposta. Tempo esgotado, Emídio. Putz, se eu tiver contado certo, vai ser 6.
Certa resposta, 6. Última pergunta, valendo 25 pontos para o Emídio. Pergunta de múltipla escolha. A função de f de x igual a x ao quadrado menos 1 tem suas raízes. Alternativa A, reais e diferentes. Alternativa B, reais e iguais. Alternativa C, complexas. Ou alternativa D, inexistentes. Vocês respondem, pulam ou passam? A gente vai passar. Bom, agora vocês têm que responder, Amélio. Obrigatoriamente, a função f de x igual a x ao quadrado, menos 1 tem suas raízes. Alternativa A, reais diferentes. Alternativa B, reais e iguais. Alternativa C, complexas. Alternativa D, inexistentes. Iguais. Iguais. Elas são Iguais. reais e iguais. Alternativa B, é isso? A resposta de vocês está errada. Alternativa A, reais e diferentes, seria a alternativa certa. Vocês perderam 25 pontos a partir de agora. Bom, primeira rodada das categorias, a gente coloca aí o Emídio com 85 pontos, Amélio de Carvalho Baís, 15 pontos, é hora de recuperar. Vamos ao painel das categorias, é a vez de vocês escolherem, tá bom? Linguagens e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias. Amélio. Ciências humanas e suas tecnologias. Ciências humanas e suas tecnologias. Peguei minha ficha aqui, boa sorte ao time, tá bom? Vamos lá. Pergunta valendo 10 pontos. Amazônia e Mata Atlântica são exemplos de biomas brasileiros. Cite mais 2. Vocês respondem, pulam ou passam? Nós respondemos. Resposta. Cerrado e Caatinga. Certa resposta. Além de Cerrado e Caatinga, Pampas e Pantanal também valeriam. Pergunta valendo 15 pontos. Sobre urbanização, concentração de serviços e atividades econômicas, são funções das áreas... Vocês respondem, pulam ou passam? Podemos pular. Pula. Bom, a resposta certa seria metropolitanas. Pergunta valendo 20 pontos. Pergunta de múltipla escolha. Qual foi a principal característica do governo de Fernando Collor de Mello? Alternativa A, implementação do Plano Real. Alternativa B, confisco da poupança dos brasileiros. Alternativa C, criação do Bolsa Família. Alternativa D, privatização em massa das estatais. Amélio, responde, pula ou passa? Nós respondemos. Resposta. B. Confisco da poupança dos brasileiros. A resposta está exata. 20 pontos para vocês. Pergunta valendo 25 pontos. Qual foi a última batalha de Simão Bolívar? Vocês respondem, pulam ou passam? Pula. Pula. Resposta seria Batalha de Ayacucho. Seria a resposta certa. Bom, pessoal, é nesse momento que a gente pergunta aos técnicos do Emídio e também do Amélio se haverão, substituições a partir de agora. Eu começo pela escola o Emídio, o técnico Leandro que está aqui comigo. E aí, Leandro, vamos substituir ou não? O Fernando pelo João. Então pode ir lá, Fernando pelo João. Seja bem-vindo, vai lá, Fernando pelo João. Se cumprimentam, a torcida. E agora... pelo time do Amélio, técnico Alex, vai ter substituição ou não? José pela Isabelle? Então bora lá, José, bora lá, Isabelle. Boa sorte, boa sorte. A nossa rodada lá se cumprimentam, eles estão animados. A rodada tá na metade, Tá na metade. Emídio, vamos lá, faltam ainda 2 categorias. Eu tenho ainda linguagens e suas tecnologias ou ciências da natureza e suas tecnologias. O que vocês escolhem? Linguagens e suas tecnologias. Linguagens e suas tecnologias. Vamos lá então. Boa sorte. Pergunta valendo 10 pontos. Na frase, Clarice tem orgulho da filha. O termo da filha é um... Vocês respondem, pulam ou passam? Respondemos. Resposta. Objeto indireto.
A resposta está errada, seria complemento nominal. Valendo 15 pontos, pergunta: qual a figura de linguagem na frase "vou ao barbeiro uma vez por mês"? Vocês respondem, pulam ou passam? Pulamos. Resposta seria metonímia, que consiste na substituição de uma palavra por outra, havendo ligação entre elas. Pergunta valendo 20 pontos, de múltipla escolha. Qual é a diferença entre um conto e uma novela? Alternativa A: conto é mais curto e conciso, novela é mais longa e desenvolvida. Alternativa B: conto é narrado em primeira pessoa, novela em terceira pessoa. Alternativa C: conto é mais antigo, novela é mais moderna. Respondem, pulam ou passam? Respondemos. Resposta. Letra A. Certa resposta: conto é mais curto e conciso, novela é mais longa e desenvolvida. Pergunta valendo 25 pontos. Verdadeiro ou falso? As orações subordinadas adverbiais são introduzidas por conjunções subordinativas e exprimem circunstâncias como causa, tempo, condição e finalidade. Vocês respondem, pulam ou passam? Respondemos. Resposta. Verdadeiro. Certa resposta, 25 pontos para a Escola Emídio Campos Vidal. E o que sobra agora para a Escola Amélio, pelas rodadas Ciências da Natureza e suas tecnologias, ok? Boa sorte, time, valendo 10 pontos. O que acontece quando se aproximam dois objetos com cargas elétricas semelhantes, ou seja, de mesmo sinal? Vocês respondem, pulam ou passam? Respondemos. Resposta. Se repelem. Certa resposta. Valendo 15 pontos, pergunta de múltipla escolha. Acerca da Eugênia, escolha a alternativa correta. Alternativa A: acreditava firmemente na superioridade de uma raça específica e na seleção de caracteres genéticos. Alternativa B: propôs uma abordagem mais inclusiva, desafiando a ideia de superioridade racial. Ou alternativa C: defendia a coexistência pacífica entre todas as raças sem hierarquias. Vocês respondem, passam ou pulam? Acerca da eugenia. Responde, né? Responde. Resposta. B. Resposta. B. A alternativa certa seria a alternativa A. Eugenia acreditava firmemente na superioridade de uma raça específica e na seleção de caracteres genéticos. Perdem 15 pontos. Pergunta de múltipla escolha valendo 20 pontos. Quais dos elementos químicos uma planta precisa em menor quantidade em gramas? Alternativa A: nitrogênio. Alternativa B: boro. Alternativa C: potássio. Respondem, pulam ou passam? Passa. Passa. Bom, Emídio tem que responder quais dos elementos químicos uma planta precisa em menor quantidade de gramas. Nitrogênio, alternativa A, boro, alternativa B, ou potássio, alternativa C. Nitrogênio. Nitrogênio? A resposta de vocês está errada. Seria boro, alternativa B. Perdem 20 pontos. Valendo 25 pontos, Amélio, última pergunta dessa rodada. A radiação gama tem frequência maior ou menor que a luz visível? Respondem ou pulam? Responde. Resposta. Maior. Certa resposta, 25 pontos. E a gente termina essa primeira parte. E antes de a gente ir para o intervalo comercial, ao placar a partir de agora: Emídio, 95 pontos. Amélio de Carvalho Bahia, 65 pontos. No próximo bloco tem contratempo. Dá tempo virar esse jogo? Não saia daí, eu volto já. E estamos de volta com a terceira e última rodada do nosso duelo. É a rodada que pode definir o campeão entre as escolas públicas. É a rodada contra o tempo. Atenção, alunos, todas as perguntas valem 20 pontos, tá bom? E vocês têm somente 2 minutos e 30 para ganhar o maior número de pontos. Respostas erradas perdem 20 pontos. Mas não existe, penalidade caso nenhum dos times responda. O time pode apertar o botão antes de eu terminar de fazer a pergunta. Lembrando, apertou o botão antes de eu fazer a pergunta, eu paro também o enunciado, ok?
Boa sorte, mão na orelha, 2 minutos e 30 a partir de agora. Quantos segundos há em 1 hora? Amélio. 3.600. Certa resposta. O lado de um quadrado mede uma unidade. Qual é a medida da diagonal desse quadrado? Emílio. 1 raiz de 2. Como? 1 raiz de 2. Direção? Raiz quadrada de 2 seria a resposta certa. Em qual estilo... A resposta certa, perdão, a resposta correta. Terceira pergunta, mão na orelha. Em qual estilo de poema a forma e a métrica são rigorosamente observadas? Emílio. Estilo de poema? Não posso repetir a pergunta. Soneto. Certa resposta. Quarta pergunta de alternativas. Mão na orelha. Em se tratando de genética, quando nos referimos a um locus, estamos falando de A, posição do gene no cromossomo ou B, posição do cromossomo no DNA? Amélio. Letra A. Certa resposta, posição do gene no cromossomo. Mão na orelha. Pergunta de alternativa. Qual dos seguintes gráficos representa uma função quadrática? Alternativa A, uma parábola. Alternativa A, parábola. Certa resposta. Sexta pergunta. Causa problemas de saúde, como doenças respiratórias e cardiovasculares. Contribui para o aquecimento global e a chuva ácida. Estamos falando de... Gás carbônico. Resposta? Gás carbônico. Direção? Resposta correta. Ou poluição atmosférica seria a resposta. Sétima pergunta, mão na orelha. Pergunta de múltipla escolha. Qual grupo foi responsável pela Revolução de Outubro na Rússia? Tempo esgotado. Resposta, Emílio? A resposta correta seria bolcheviques. Mão na orelha. Atenção. O que é uma prosopopeia? Emílio. É um conto épico, um gênero épico, é um texto épico. A resposta está errada. Seria uma atribuição de características humanas a seres inanimados ou abstratos. Perdem mais 20 pontos. Mão na orelha. A palavra esse pertence a qual classe gramatical? Amélio. Pronome demonstrativo. Certa resposta. Tempo esgotado. Eita! Vamos lá. É agora. Placar total de virada. Amélio de Carvalho Baís totaliza 165 pontos. Avançam para a próxima etapa da Liga das Escolas. Com 95 pontos, Emílio Campos Vidal. E ó, posso falar? Parabéns, viu? Parabéns aos dois times. Foi um excelente duelo. Ao Emílio, a gente conversa daqui a pouquinho nos bastidores. E pessoal, a gente avança agora, né, para o próximo duelo. Amélio de Carvalho Baís, vejo vocês em breve. E olha, vocês já são vencedores. Bom Enem, bons vestibulares a todos. E eu vou para o segundo intervalo comercial, porque no próximo bloco tem mais um duelo aqui no Liga das Escolas. Não sai daí, eu volto já. Vendeu seu veículo antigo e vai comunicar a venda? Comprou um novo e precisa fazer o primeiro emplacamento? Com o Detran MS você faz os dois, num piscar de olhos. É pra terminar aquela história de amor sem dor de cabeça no futuro, como sinistros e multas, e começar uma nova paixão com tudo certinho, daquelas que a gente faz até placa pra contar a novidade. Acesse o portal Meu Detran e faça tudo por lá. Piscou! E o Detran MS resolveu. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, fazer bem feito pra fazer dar certo. Tudo na vida é uma questão de escolha. Tem escolhas que falam sobre nós, sobre o mundo. Ser o CDB representa muitas coisas, mas talvez a mais importante delas seja escolher o bem. Acreditar no poder de mudança é ser parte de uma missão humana capaz de impactar gerações. É para quem quer excelência na formação profissional e como pessoa. Ser o CDB é ter em comum a vontade de sonhar, acreditar, tentar e não desistir. Ontem, há séculos, hoje e no dia que ainda vai chegar. Vai lá, filho. E que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Valeu, mãe. Como foi pra mim. O CDB.
além do amanhã. Wizard, a maior rede de ensinos de idiomas do mundo, convida você a se tornar bilíngue, com metodologia exclusiva, estrutura moderna e amplo estacionamento. Na Wizard, você pode fazer aulas presencial ou online com horários flexíveis. As aulas são focadas na conversação. Você aprende falando e ainda tem acesso ao WizMe, o aplicativo que te ajuda a falar inglês. Faça já sua matrícula. Wizard by Pearson. Ligue 33410494. BDM, o meio de pagamento digital que valoriza quanto mais você usa. Pagando com o BDM Digital, todos levam vantagem. Você, empresário, venda em BDM para um grupo cada vez maior de usuários. Acesse bdmercantil.com.br e agende uma visita com um de nossos consultores. BDM, quanto mais você utiliza, mais ele valoriza. BDM Digital, a solução na sua mão. Estamos de volta agora com o duelo, segundo duelo do dia com os colégios particulares. Na minha bancada, recebo pelo Colégio Montessori, João Marcos, Leonardo Carvalho, Leonardo Gaban, Maria Eduarda e a técnica Bianca. Estão preparados? Com certeza. Estão animados? Bastante, sim. Então, porque do outro lado eu tenho o Colégio Beonatos, a Manuela, o Matheus, o Nicolas e Yasmin. E o técnico é o Lurian. Falei seu nome, certo? Certinho. Certinho. Beonatos, estão animados? Muito animado, vamos lá. Só que é o seguinte, vou começar pelo Beonatos então. Técnico, Lurian, não pode ficar aí todo mundo, né? Sim. Quem que vai ser o aluno reserva que vai ficar na sua companhia nos assistindo? Eu vou levar o Matheus comigo. Matheus, então podem sair por gentileza. Boa sorte, o time do Beonatos podem já se posicionar. Também, né, técnica Bianca, você não pode ficar, tá bom? Nem mais um aluno. Quem vai ficar contigo ali na reserva? A Maria Eduarda. Maria Eduarda. Então, Bianca e Maria Eduarda podem sentar. Boa sorte, Montessori. Boa sorte, Beonatos. Vamos começar a primeira fase do duelo. É sempre, né, perguntando se os times respondem ou passam. Atenção, atenção, hein? Tanto Montessori quanto Beonatos. Nessa rodada, cada pergunta vale 10 pontos, tá? E ninguém perde ponto por resposta incorreta. Só pode apertar o botão depois de eu terminar a pergunta. Quem responder errado passa a oportunidade para o adversário. Mão na orelha, boa sorte, alunos. Primeira pergunta. Como os ventos contribuem para a formação das dunas? Montessori. Troca de calor por convecção. Fala pra mim. Troca de calor por convecção. Direção? Resposta errada. Transportando e depositando areia em áreas desérticas ou costeiras. Segunda pergunta, mão na orelha. Qual o nome dado a uma planta que recebeu um ou mais genes retirados de um outro organismo? Beonatos. Transgênica. Certa resposta, 10 pontos. Terceira pergunta. Qual é a forma decimal da taxa percentual de 5%? Montessori. 0,05. Certa resposta. Pergunta de múltipla escolha. A função f de x igual a n elevado a x é um exemplo de alternativa A, função linear, alternativa B, função quadrática, alternativa C, função exponencial. Montessori. Função exponencial. Certa resposta, 10 pontos. Mão na orelha. O que é latifúndio? Beonatos. É uma porção extensa de terra. Para cultivo. Resposta está exata. Ou grande propriedade rural. Mão na orelha, vai. O que foram os cercamentos na Revolução Industrial? Montessori. A exposição dos moradores para conseguir colocar mais ovelhas na Inglaterra. Direção? Resposta errada. Transformação de terras comuns em propriedades privadas. Mão na orelha, agora a gente vai ver um vídeo no telão. E aí terminou o vídeo, eu repito a pergunta e desta vez o vídeo é de um parceiro nosso que eu sou apaixonado, pela Wizard by Pearson. No telão, pergunta na tela, vai. Olá, Rodrigão. Olá, pessoal.
Vocês sabiam que a Wizard é a maior rede de idiomas do mundo? E queremos convidar vocês para se tornarem bilíngues junto com a gente. Com várias unidades em Campo Grande, eu tenho certeza que tem uma pertinho de você. Procure já uma unidade mais próxima da sua casa e faça sua matrícula. Agora, vamos à pergunta. Qual a função de uma conjunção? Pergunta: qual é a função de uma conjunção? Montessori. Conectar frases. Certa palavras, conectar palavras ou orações, certa resposta. Pergunta: mão na orelha, quais países participaram da Guerra do Paraguai? Montessori. Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Certa resposta. Nona pergunta, complete. Na oração, houve várias mudanças na escola. O sujeito é... Bionatos. Inexistente. Certa resposta. 10ª e última pergunta. Qual o nome dado ao conjunto de cromossomos de um indivíduo? Bionatos. Cariótipo. Certa resposta. Primeira fase concluída de responde, passa ou passa. 40 pontos para o Montessori, 30 pontos para o Bionatos. 40-40 é isso? Tá empate? 40-40. Tô falando, é adrenalina atrás de adrenalina. E a gente vai agora para a segunda categoria. Categoria que eu gosto demais. Vamos lá? Segunda fase do nosso duelo, o duelo de categorias. Bom, pessoal, para o ímpar, pega um representante do Montessori e Bionatos. Calma lá, Montessori é o quê? Para o ímpar. Par. Par. Bionatos ímpar. 1, 2, 3, já. Deu par. Montessori, vocês querem começar ou querem que o Bionatos comecem? A gente começa. Então vamos lá, Montessori, categorias na tela. 4 categorias. Vamos lá, linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias. Matemática e suas tecnologias. Matemática. Vou explicar as regras agora, tá bom? Essa rodada possui então 4 categorias, tá? Perguntas que vão de 10 a 25 pontos. Os times podem pular a pergunta sem perder ponto. E em caso de resposta errada, o time perde ponto, tá? E é possível jogar somente uma vez para o time adversário. Aí o time adversário ele é obrigado a responder. Se eles acertarem, eles ganham pontos daquela questão. Se errarem, perdem os pontos daquela questão. Vamos lá, Montessori. Boa sorte, valendo 10 pontos, hein? Se um número é aumentado em 50% e o resultado é 120, qual era o número original? Vocês respondem, pulam ou passam? A gente responde. Resposta. 80. Certa resposta. Pergunta valendo 15 pontos. Como se calcula o volume de um prisma com base triangular? Vocês respondem, pulam ou passam? A gente responde. Resposta. É a área da base triangular vezes a altura do prisma. A sua resposta está exata. Exata, 15 pontos. Pergunta valendo 20 pontos. Um cilindro equilátero ou cilindro de revolução é gerado pela rotação de qual figura plana? Vocês respondem, pulam ou passam? A gente responde. Resposta. É formado pela revolução de um retângulo. Certa resposta. Pergunta valendo 25 pontos. Jogam bem, hein? O perímetro de um retângulo é de 16 metros. Pergunta de alternativas, tá? O perímetro de um retângulo é 16 metros. E seus lados estão na razão 1/3. Qual é a área desse retângulo? Alternativa A, 8 metros quadrados. Alternativa B, 12 metros quadrados. Alternativa C, 16 metros quadrados. Ou alternativa D, 20 metros quadrados. Vocês respondem, pulam ou passam? A área é igual a 12 metros quadrados. Certa resposta. Gabaritaram aqui, ó, pessoal, nessa parte de matemática, tá bom? Vamos lá. Agora o time vai a 110 pontos, Montessori. Categorias na tela. Vamos lá, Bionatos. Vocês querem linguagens e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias ou ciências humanas e suas tecnologias? Ciências humanas e suas tecnologias. Ciências humanas e suas tecnologias. Vamos lá? Boa sorte, Bionatos. Pergunta valendo 10 pontos e a pergunta eu já começo com um vídeo, tá bom? Vocês vão responder, pessoal, esse vídeo que é do nosso apoiador da Secretaria de Educação de Mato Grosso do Sul. Pergunta na tela, vai.
Eu sou a professora Adriana Baitendorp, superintendente de políticas educacionais da sede, e hoje eu vim aqui trazer uma pergunta para vocês para a competição da Liga das Escolas. Qual o bioma predominantemente encontrado no estado de Mato Grosso do Sul? Essa é muito fácil, eu sei que vocês vão tirar de letra e eu desejo muita sorte para as nossas equipes. Um beijo! Bionatos, qual bioma é predominantemente encontrado no Mato Grosso do Sul? Vocês respondem, pulam ou passam? Respondemos. Resposta. Cerrado. Certa resposta. Pergunta valendo 15 pontos, pergunta de múltipla escolha, tá? Qual foi o principal objetivo do Protocolo de Quioto? Alternativa A, promover o comércio global. Alternativa B, erradicar a pobreza extrema. Ou alternativa C, reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Vocês respondem, pulam ou passam? Respondemos alternativa C. Certa resposta, 15 pontos. Reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Pergunta valendo 20 pontos para o Bionatos. Qual foi a aliança formada pelos países do eixo na Segunda Guerra Mundial? Vocês respondem, pulam ou passam? Respondemos. Resposta. Alemanha, Itália e Japão. Certa resposta. 20 pontos para o Bionatos. 25 pontos a partir de agora. Repete para mim, Johnny, por gentileza. Tá. A retirada estratégica do Partido Comunista Chinês para evitar a captura. Repete para mim. Por Kuomintang é conhecida como, valendo 25 pontos. Se ficou confuso para vocês, até então a orientação estou recebendo pelo ponto eletrônico, repete para mim mais uma vez a pergunta. A retirada estratégica do Partido Comunista Chinês para evitar a captura por Kuomintang é conhecida como. Agora ficou plausível, 25 pontos, vocês respondem, pulam ou passam? Nós pulamos. Pulamos. Resposta. Resposta. A longa marcha é a longa marcha é a resposta correta, tá bom? É a resposta correta. Bom, pessoal, chegou a hora, né, da metade do nosso duelo, perguntarmos aos técnicos se há substituição. Montessori, técnica Bianca, vamos substituir? Vamos então, João Marcos pra cá, Maria Eduarda pra lá, boa sorte, se cumprimentam. E agora eu quero saber do Bionatos, técnico Lurian, temos substituição? Quem? Yasmin, e vai quem? Vai Matheus pra lá, vem Yasmin pra cá. É agora, é agora. Senhoras e senhores, a partir de agora, competição praticamente acirrada. Bom, substituição feita, senhoras e senhores, vamos agora para as últimas duas categorias que faltam. Por ordem, então, Montessori. Atenção, Montessori, concentração. Eu tenho linguagens e suas tecnologias ou ciências da natureza e suas tecnologias. Linguagens. Linguagens. Vamos lá então, Montessori. Boa sorte. Pergunta valendo 10 pontos. As primeiras obras literárias produzidas em solo brasileiro com o objetivo de enviar informações à coroa portuguesa são conhecidas como? Vocês respondem, pulam ou passam? A gente responde. Resposta. Literatura de informação. Certa resposta. Literatura de informação ou quinhentismo. Pergunta valendo 15 pontos. Complete o espaço com termo gramatical mais adequado quanto à regência. Prefiro tênis, espaço futebol. Vocês respondem, passam ou pulam? Tempo esgotado, Montessori. Montessori. Prefiro tênis ao futebol. Repete para mim. Prefiro tênis ao futebol. A resposta errada. Prefiro tênis a futebol seria a resposta certa. Bom, perderam 15 pontos, agora a pergunta valendo 20 pontos. As expressões carpe diem, locus amoenos e fugere urbem ou urben estão relacionadas diretamente a qual período literário?
Vocês respondem, pulam ou passam? Respondemos. Resposta. Arcadismo. Certa resposta, 20 pontos. Pergunta valendo 25 pontos. Qual o nome do pronome que faz função de sujeito? Vocês respondem, pulam ou passam? A gente pula. Pula. Resposta certa seria pronome pessoal do caso reto. Bom, sobra agora pro Bionatos, a última categoria, Ciências da Natureza. Boa sorte, Bionatos. Vamos lá. Valendo 10 pontos. Qual o nome dado à área da biologia que desenvolve procedimentos, produtos e tecnologias com base em organismos vivos? Vocês respondem, pulam ou passam? Respondemos. Resposta. Biotecnologia. Certa resposta. 15 pontos. Verdadeiro ou falso? A radioatividade pode ser utilizada em diferentes áreas. Entretanto, não contribuiu com a agricultura como controle de pragas. Vocês respondem, pulam ou passam? Tempo esgotado, Bionatos. Respondemos. Resposta. Falso. Certa resposta, falso. A radioatividade contribuiu com a agricultura, por exemplo, com a esterilização de insetos. 15 pontos para o Bionatos. Pergunta valendo 20 pontos de múltipla escolha, tá? Qual a alternativa correta sobre o processo responsável pela produção de luz e calor no Sol em outras estrelas? Alternativa A, fusão nuclear. Alternativa B, absorção nuclear. Alternativa C, fissão nuclear. Vocês respondem, pulam ou passam? Respondemos. Resposta? Fusão. Certa resposta. 20 pontos para o Bionatos. Última pergunta valendo 25 pontos. Pergunta de múltipla escolha. São exemplos de organismos procariontes. Alternativa A, vírus e protozoários. Alternativa B, bactéria e vírus. Alternativa C, bactéria e arqueias. Alternativa D, protozoários e fungos. Vocês respondem, pulam ou passam? Respondemos, letra C. Bactéria e arqueias. Certa resposta. 25 pontos gabaritaram a parte de categorias. E agora a gente vai ao nosso placar. É agora. Bionatos, 155 pontos. Montessori, 125 pontos. E daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, tem Contra-o-Tempo e a decisão desse duelo entre dois colégios gigantes. Não sai daí, eu volto já. E estamos de volta com a última rodada entre o duelo do Montessori contra o Bionatos. E deixa eu fazer uma nota de esclarecimento. No bloco anterior, durante o duelo de categorias, eu tive uma pergunta ditada pelo meu ponto eletrônico aos colegas, aos alunos do Colégio Bionatos, tá? Isso aconteceu em virtude de uma escrita errada no meu enunciado, nas minhas fichas aqui para esclarecimento. Para não prejudicar, tá bom, ao Colégio Bionatos, houve a repetição 2 vezes ali da pergunta, ok? Esclarecido, times? Bom, chegou a hora da última rodada, chegou a hora do Contra-Tempo. Chegou a hora de todas as perguntas valerem 20 pontos, tá bom? Colégio Montessori e Bionatos, lembrando, tá? Que são 2 minutos e 30 para ganhar o maior número de pontos. Respostas erradas tiram 20 pontos, mas não existe penalidade caso ninguém responda. Lembrando que o time pode apertar sem que eu conclua o enunciado, mas bateu, eu também paro de falar, ok? Só para reforçar, Bionatos tem 155 pontos, Montessori tem 125 pontos, disputa acirrada. Boa sorte aos dois times, mão na orelha, pergunta a partir de agora. Qual foi a principal consequência dos ataques de 11 de setembro de 2001? Bionatos. O aumento do preconceito aos árabes. Resposta errada. Houve a invasão do Afeganistão, Iraque pelos Estados Unidos. Pergunta número 2. Qual o livro que marca o fim da literatura romântica brasileira e o início do realismo no Brasil? Bionatos.
Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis. Certa resposta. Terceira pergunta, mão na orelha. Em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 10 centímetros e um dos catetos mede 6 centímetros. Montessori. Outro cateto mede 8. Resposta? 8. Certa resposta. Mão na orelha. Em uma progressão geométrica, qual é a razão se o segundo termo é 12 e o terceiro termo é 36? Bionatos. Resposta? Número 3. Certa resposta. Quinta pergunta. Quem foi o líder da revolta da Chibata? Bionatos. Tempo esgotado. O Almirante Negro. Resposta errada. João Cândido. Pergunta de alternativa. Mão na orelha. O que é uma parábola? Montessori. O lugar geométrico descrito por uma função quadrática. Resposta errada. A resposta seria uma narrativa que ilustra uma lição moral. Mão na orelha. Mão na orelha, times. Qual foi o principal objetivo do dia D do desembarque na Normândia? Montessori. Recuperar Paris da Alemanha. Resposta certa. Pergunta número 8. Qual a principal função dos cloroplastos em uma célula vegetal? Montessori. Fazer a fotossíntese. Certa resposta. Nona pergunta, mão na orelha. Qual é a função do verbo em uma oração? Montessori. Indicar uma ação. Certa resposta. 10ª pergunta. Qual o nome do conjunto de práticas econômicas do antigo regime? Bionatos. Mercantilismo. Resposta? Mercantilismo. Certa resposta. Tempo esgotado! Placar final. Colégio Maria Montessori, 185 pontos. Colégio Bionatos, 175 pontos. Bionatos, vocês foram gigantes. Vocês foram incríveis. E eu posso falar, eu não saberia a metade do que vocês falaram, viu? E tanto Bionatos, parabéns, meninos. Parabéns pelo desafio, não fiquem chateados, tá bom? Faz parte do jogo. Pessoal do Montessori cumprimentando o Colégio Bionatos. Pessoal, todos nós aprendemos juntos, viu? E o espírito esportivo é justamente essa solidariedade entre os alunos, tá bom? Entre os alunos, se posicionem aí. Colégio Maria Montessori, tão felizes, né? Tão felizes. E eu vou te falar uma coisa, como que é teu nome? Pode falar, o seu do meio, Leonardo Gaban. Ô Leonardo, eu percebi que a tua especialidade é a matemática, é isso? Essa área de exatas aí eu me dou bem. É mesmo? Você pretende seguir qual carreira? Eu pretendo seguir carreira militar no... Carreira militar? Olha, bom, Bionatos, eu quero saber de você, como que é teu nome? Eu? Manuela. Manuela, você foi gigante junto com o seu time. Qual carreira que você quer seguir, Manuela? Quero ser médica. Médica? Tem alguma especialidade já? Mais ou menos, mas acho que psiquiatria. Psiquiatria, Manuela, tá certo. Você, como que é teu nome? Sou Nicolas. Nicolas, e você quer seguir qual carreira, Nicolas? Quero ser engenheiro civil. Engenheiro civil, viu? E olha, ágeis, práticos, né? Inteligentes. E você, por fim? Meu nome é Matheus e eu quero ser médico. Médico, qual a especialidade, Matheus? Eu não sei ainda. Ainda não sabe? Bom, por enquanto, pessoal, parabéns para vocês, tá bom? Parabéns, Colégio Bionatos, 175 pontos. Foi, pessoal, um incrível duelo. Um duelo de gigantes. Eu me arrepiei, viu? Eu me arrepiei. Bom, agora deixa eu perguntar para vocês, né? Falei com ele, né? Que quer seguir a carreira militar. O seu nome? Montessori? Leonardo. Leonardo, qual carreira, Leonardo? Eu quero ser engenheiro aeronáutico. Engenheiro aeronáutico? Isso. O que faz um engenheiro aeronáutico? Trabalhar na manutenção. Eu pretendo seguir a parte de trabalhar na manutenção de avião, mas existem várias áreas, tipo design, projetamento de pistas e essas coisas, trabalhar no câmbio. Olha, bacana. E você? Eu sou a Maria Eduarda. Maria Eduarda. Agora pode respirar, Maria Eduarda. Pode respirar. Qual que é a sua carreira, Maria Eduarda? Eu quero ser engenheira agrônoma. Engenheira agrônoma, né? De um lado tem o médicos, do outro lado tem o engenheiros e um que vai seguir a carreira militar.
Bom, pessoal, vamos ver então as chaves, né? Como vai ficar para as próximas semanas com a vitória do Montessori. Nosso próximo encontro, então, a gente teve a vitória do Brasilina no dia 10 de agosto e o Brasilina vai enfrentar no dia 7 de setembro o Amélio, que venceu hoje, né, pelas escolas públicas. Das escolas particulares, o Colégio Status, que venceu na semana passada, vai enfrentar no dia 7 de setembro o Colégio Maria Montessori. O nosso próximo duelo, no dia 24 de agosto, na semana praticamente de aniversário de Campo Grande, eu tenho ali, ó, o Maria e o Coração e contra Elite Master e Master, tá? Na verdade, deixa eu fazer uma correção, tá? Quem venceu foi o Nova Geração, não o Status, tá ali. Então é o Nova Geração contra o Montessori. O que vai seguir a carreira militar tá assim, já vão estudar os adversários, Bom, deixa eu agradecer então ao Montessori, João Marcos, Leonardo Carvalho, Leonardo Gaban, Maria Eduarda, técnica Bianca, podem ir até eles lá. Bionatos, parabéns, Manuela, Matheus, Nicolas, Yasmin, o técnico Lurian, pode ir até lá, senhoras e senhores. Bom, não temos mais tempo, pessoal. Enquanto eles comemoram e celebram ali, a gente volta com a programação da Record na cobertura da despedida ao apresentador Silvio Santos. Ele que morreu aos 93 anos, estava internado no Hospital Albert Einstein em virtude de complicações do vírus H1N1. Para quem assiste televisão, sempre teve Silvio Santos ao lado dos domingos. Fiquem agora com a programação da Record Nacional. Fiquem com Deus e até segunda-feira. Até lá.